A primeira vez que eu ouvi falar sobre o genocídio em Ruanda foi ouvindo uma música de uma cantora cristã chamada Brooke Fraser. O nome da música, se não me engano, é Albertine, né, que era uma criança que viveu aqueles terrores, né, em Ruanda. E depois, revendo o filme e lembrando da música, aí eu verifiquei que, de fato, nós estávamos falando de um mesmo país e de uma situação calamitosa, né, numa crise e num surto de violência sem precedentes no século XX. Na verdade, claro, nós temos aí vários exemplos de violência e de genocídios que aconteceram em toda a história, principalmente no século XX, e o de Ruanda é mais um, mas ele tem, assim, questões tão profundas que eu achei por bem, né, falar sobre esse assunto aqui. Então, duas coisas, tá, antes da gente começar. Primeiro, eu recomendo que vocês ouçam a música aí da Brooke Fraser. Segundo, assistam o filme a respeito desse assunto, chamado Hotel Ruanda. É um filme muito interessante. E tem vários outros filmes, que eu já vi acho que uns 2 filmes sobre esse tema. Tem vários outros aí que vocês podem procurar e assistir, sempre vale a pena. Eu tenho um texto preparado de um livro, que é um livro sobre teologia, onde a temática é a questão da violência e da religião. Tá? Depois eu deixo aí a capa do livro para vocês. E um dos debatedores, porque é um livro, é muito interessante esse formato aqui da editora Vida, né, no seu trabalho a respeito de debates teológicos, porque eles dividem o livro com vários autores em vista de proporcionar um debate dentro do próprio livro. Né? É uma coisa assim, muito interessante. Eu já li vários desses livros dessa série. Não sei nem se é uma série, mas enfim, é um formato, né? Um formato que está aqui na categoria Excelência da Editora Vida. É uma editora muito, que assim, eu recomendo muito para quem estuda teologia. E já no primeiro capítulo você tem uma referência ao genocídio de Ruanda vinculando-se aos cristãos que ali viviam. E é muito, não sei se é irônico ou paradoxal, mas quando você observa o posicionamento dos cristãos, ou eles demonstraram ser calhordas, sanguinários, pilantras, ou eles demonstraram ser grandes heróis diante daquela circunstância tão terrível. E é isso que eu pretendo mostrar aqui, lendo esse pequeno trecho do livro e também repassando para vocês a temática mais histórica, né, historiográfica a respeito desse acontecimento tão terrível que nos faz refletir muito, né, sobre a vida e sobre a nossa própria situação aqui no Brasil. Eu acho que assim, seria obrigatório na escola, no ensino médio, né, a molecada aprender sobre genocídio, sobre política, sobre extremismo político. É uma coisa assim que é necessário ensinar. Só que, infelizmente, nas nossas escolas, ou até mesmo nas nossas universidades, o que impera é uma fermentação, muitas vezes pautada de um lado. Né? Fica uma narrativa muito unilateral. Isso é péssimo para a reflexão justa da realidade. É aquilo arrematado, né, no filme Não Olhe para Cima. As pessoas não querem ver o que os seus olhos podem contemplar. Elas preferem fazer a pós-racionalização. Isso é terrível. Né? Estava vendo aí a fatalidade que aconteceu ali no Capitólio, em Minas Gerais, é uma coisa assim terrível. É claro que aquilo ali foi uma obra da natureza, né? Fortes chuvas e a tendência daquela rocha se deslocar. Mas aquilo já era visível há anos atrás, né, que a rocha poderia cair e era um pedaço enorme. As pessoas conseguiam ver isso de longe. Então, hoje em dia, por conta dessas ideologias políticas, as pessoas estão perdendo até a capacidade de acreditar naquilo que os seus olhos veem. E elas preferem postergar essa realidade e se apegar a uma ideia do tipo, não tem problema nenhum, nada vai acontecer, tudo vai ficar bem. Então, assim, se de um lado o catastrofismo é terrível, é um sentimento que pode te levar a ansiedades completamente fora da realidade. Por outro lado, essa visão poliânica da vida, né, a visão da poliana de que acha que tudo é muito lindo, bonitinho, é igualmente perigosa. Né? Então, por favor, reconheçam aquilo que seus olhos veem. É a única coisa que eu peço aqui para vocês acompanharem, né, aquilo que eu falo nesse vídeo ou qualquer outro vídeo que vocês assistam aí do meu canal. Tá? Então, assim, eu vou começar lendo o texto desse livro indicado, e ele vai dizer, o autor vai dizer o seguinte: em Ruanda, o país mais cristianizado da África. Isso que é intrigante, né? Ele coloca esse paradoxo. Ruanda é um país cristianizado, mas olha o que aconteceu. Houve uma demonstração trágica de que a violência iniciada e sancionada por motivos divinos não é mera questão acadêmica, já que esse é o tema que eles estão discutindo do livro. É claro que os acontecimentos em Ruanda têm uma questão muito mais profunda de caráter político, tem a ver até um pouco com a colonização que ali ocorreu, primeiro com a Alemanha, depois com a Bélgica, a gente ainda vai falar sobre isso. Mas aqui o elemento religioso está presente de uma forma indireta e não direta, tá? Mas assim, o autor diz, num ato de insanidade autodestrutiva, a etnia dominante Hutu
exterminou a minoria Tutsi. A gente pode considerar 3 povoados ali em Ruanda. Os primeiros são os Tuás, que a gente pode remontar isso muito antes da colonização, tá? Eu não quero aqui colocar toda a culpa em cima dos europeus, porque eu acho que não é justo frente à complexidade do fenômeno. Não é culpa totalmente dos europeus e da colonização. Mas é claro que eles também têm aí uma culpa que deve ser pontuada. A gente ainda vai falar sobre isso. Mas os primeiros povos foram os Tuás, depois os Hutus e depois os Tutsis. Os Hutus, eles são a maioria da nação de Ruanda. Ou pelo menos eram. Agora está tudo misturado em via de políticas que não façam distinções étnicas, porque isso é muito problemático. Os Tutsis, eles representariam aí cerca de 15 a 10% da população, isso considerando o ano de 1994, onde ocorreu o genocídio. E é intrigante que os Tutsis, eles eram como que pastores e pecuaristas. E os Hutus eram lavradores, trabalhadores da terra. Isso, assim, para quem estuda a teologia, sabe que isso lembra muito a história de Caim e Abel. Caim era lavrador, Abel era pastor. E quando ambos fazem sacrifícios, Deus aceita o sacrifício de Abel e recusa o de Caim. As motivações estão dentro da esfera da reflexão sobre a sabedoria do mito. Não estou dizendo que foi mito, se foi histórico, isso é uma questão que não estou levando em consideração aqui. Mas o fato é que essa história nos remete ao que aconteceu em Ruanda. Os Tutsis, que foram vítimas do genocídio, onde morreram mais de 800 mil pessoas, e antes disso já tinha ocorrido muitas perseguições, né? Deixa eu colocar aqui o silencioso, porque, por incrível que pareça, meu celular está pitando toda hora aqui. Vamos lá. Tirar essas coisas aqui. Então, voltando, né? De um lado você tem os lavradores, de outro lado você tem aqueles que representariam os pastores. E há uma questão muito intrigante aí, que é a diferença que eu faço já nesse vídeo, de uma maneira clara. De um lado você tem a ideia da eugenia, que era muito forte ali na Europa. Isso na primeira metade do século XX. Até como um reflexo do século bombástico, que foi o século XIX, por conta de teorias como a de Charles Darwin. Então, no início do século XX, aquelas ideias ainda estavam reverberando, e a eugenia é uma ideia muito forte. Isso acaba incidindo tanto no nazismo quanto em outras ideologias de vários pensadores que acabaram se intrometendo também na política, tá? E, por assim dizer, ocorreu também na colonização ali de Ruanda, quando a Bélgica definiu diferenças étnicas entre Tutsis e Hutus. Os Tutsis representando uma certa elite, como que os deuses colonizadores, entre aspas, admitindo o sacrifício, entre aspas, tá? Tudo é apenas uma grande alegoria, né? Que eu estou usando aqui em via de aplicar o contexto da história de Caim com a historiografia dos Tutsis e dos Hutus. Os Tutsis foram aceitos como elite, eles já eram elite antes dos belgas, mas depois isso se fortaleceu ainda mais. Depois que houve uma independência em Ruanda, os belgas, na verdade, já há algum tempo, por pressão internacional, apoiavam as minorias do país. Mas também consideravam os Hutus, que eram maioria, mas que eram uma classe considerada baixa, né, frente aos Tutsis, como que também com a capacidade de governar. E esse apoio redundou numa maioria Hutu, que, por assim dizer, governaria e oprimiria aquela antes monarquia elitista Tutsi. A história, como vocês percebem, é um pouco complexa, mas não é difícil entender que, por conta desses eventos, ora os belgas admitindo o Tutsi, depois os Hutus, por pressão internacional, os Hutus acabaram perseguindo efetivamente os Tutsis por certos ressentimentos que eles tinham, assim como Caim matou Abel porque não foi aceito por Deus, considerando, claro, que há uma profundidade muito maior aí na interpretação do texto bíblico, mas a gente só está fazendo, repito aqui, uma aplicação. Também houve um ressentimento profundo dos Hutus para com os Tutsis, considerando que os Hutus, lavradores, foram como que dominados por um ressentimento frente àquele elitismo Tutsi, porque os Tutsis eram basicamente os governantes, tanto antes dos colonizadores, como depois, havendo até uma monarquia Tutsi. Mas vamos continuar o texto aqui. Num período de 100 dias, os Hutus dizimaram brutalmente cerca de 800 mil Tutsis e seus simpatizantes. Um autor chamado Peter Gorvet relembra o horrível episódio ocorrido no complexo hospitalar da missão adventista do sétimo dia de Mungoneiro, onde 2.000 Tutsis se refugiaram dias antes do massacre.
Eu já estava me esquecendo de falar aqui da diferença que eu quero já pontuar entre eugenia e nutrição, né? Então, como eu coloquei, existia toda uma esfera de defesa das diferenças raciais pautadas na superioridade de uma frente à inferioridade da outra. Só que esse mito da eugenia, pelo menos no que concerne aí a apelação de alguns pensadores ali da primeira metade do século XX, hoje é contrastada com a ideia de nutrição. Porque como os Tutsis eles eram produtores, pecuaristas, eles tinham cabeças de gado, eles tinham acesso à carne, à proteína, então é normal que eles fossem mais altos e, de certo modo, mais saudáveis do que os Hutus. Isso eu estou colocando de uma forma generalizada, é claro que você tinha Hutus mais abastados e Tutsis mais pobres, isso é evidente, né? Eu estou colocando aqui de uma maneira geral. É evidente que os Tutsis seriam mais altos, porque eles tinham acesso a uma alimentação que lhes favorecia do ponto de vista, digamos assim, social. E isso faz frente à ideia de eugenia, porque a questão é, as pessoas não eram superiores por causa de sua etnia, mas sim pelo acesso que elas tinham a uma alimentação privilegiada. É claro que tudo isso que eu estou dizendo aqui sobre alimentação é uma ilação que eu estou fazendo, mas considerando que os Tutsis eram a elite, então é evidente que a gente pode fazer essa correlação, se há causalidade aí ou não, né? É uma questão a se pensar, mas pelo menos há uma correlação evidente entre o privilégio de ter uma alimentação mais adequada, a saúde, né, se comparada em grupos mais pobres com determinada elite, e a aceitação disso frente ao olhar dos colonizadores europeus, que viam diferença entre Tutsi e Hutus. Eles achavam que isso era por causa da etnia, mas eu estou dizendo aqui, certamente poderia ser por causa da nutrição. Mas, voltando aqui ao texto, o Dr. Gerard, que era médico formado nos Estados Unidos e diretor do hospital daquela época ali, aconselhou o pessoal da Igreja Adventista estabelecendo alguns limites, tá? Olha que história louca, cara. Em 15 de abril de 1994, esse Dr. Gerard aqui, que era cristão, entre aspas, né, porque isso aqui não pode ser cristão, ele anunciou o seguinte: amanhã de manhã, sábado, dia 16, às 9 horas em ponto, vocês serão atacados. Ainda sem acreditar no que ouviam, 7 pastores tutsis da Igreja Adventista do Sétimo Dia escreveram às pressas uma carta ao presidente distrital da denominação, que era o pastor Elisafan Nitakirutmana. Desculpem a pronúncia, porque esse nome aqui é bem difícil. Esse cara, esse Elisafan, era pai do Dr. Gerard. Eles lhe imploraram que interviesse do mesmo modo que os judeus foram salvos por Esther, considerando aí o texto bíblico. Só que o pastor, ele enviou uma resposta curta e grossa dizendo o seguinte: vocês têm de ser eliminados. Deus não precisa mais de vocês. Essa foi a palavra do, entre aspas, pastor. No sábado, às 9 horas da manhã, o Dr. Gerard chegou ao complexo hospitalar num veículo lotado com uma milícia armada Hutu. Os aldeões Hutus das proximidades trouxeram seus facões de mato e juntaram-se ao ataque. De forma lenta e sistemática, eles mataram os que se aglomeraram na capela, em seguida os que estavam na escola e, por fim, os que se encontravam refugiados no hospital. Os 7 pastores tutsis continuaram a orar com o seu povo até o momento em que também foram exterminados. No dia seguinte, bem cedo, o Dr. Gerard levou a milícia à vila de Murambi, que ficava nas proximidades onde os sobreviventes tutsis se haviam refugiado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e todos foram mortos. É isso que aconteceu. Ou seja, Ruanda, um país tão cristianizado tanto por católicos quanto protestantes, viu muitos verdadeiros mártires cristãos, mas estes tais vitimados por outros que também se diziam cristãos, né? E aí você vê a situação tão terrível que foi esse genocídio. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui os 10 mandamentos Hutus do Poder Hutu ou Hutu Power, tá? Que era a facção ali que engendrava ideias extremistas para toda uma população. Às vezes eu vejo algumas pessoas no meu canal dizendo que eu sou muito bobo, muito perfumadinho por dizer que eu sou moderado no ponto de vista político, né? Ah, direita moderada, ha, não pode, você é um idiota, não sei o quê. Mas quando eu olho para a história, não me importa a opinião dos outros nesse sentido, porque quando eu sento na cadeira, pego um livro e leio história, o que eu vejo é que na grande maioria das vezes, o extremismo político terminou em violência física. Assim, é quase que, eu não vou dizer que é uma necessidade, tá? Mas é
quase que uma regra, porque há uma tendência de que isso venha de fato a acontecer. Eu sei que extremismo é uma palavra, radicalismo e extremismo são conceitos muito ambíguos, eles têm que ser alocados a um contexto na realidade, e não é porque algum grupo que a mídia diga que seja extremista ou radical, de fato vai redundar em atos de violência. Essas coisas são um pouco mais complexas porque elas têm que ser alocadas, repito aqui, à realidade. Só que quanto maior for o extremismo, maior será o aval que esse grupo vai ter a utilizar da violência. Então, assim, vocês não podem ir contra a história. Muitas pessoas aí dizem que o futuro não é fatalista, e eu também acredito que não é. Mas o passado, ele já está determinado. Então, olhem para o passado e vejam o exemplo que ele nos dá nesses termos, no que se refere às relações políticas. Antes de você ficar dividindo tudo em esquerda, direita ou em espectro político, simplesmente olhe para o passado, olhe para a história, com um olhar cru, e tente compreender o quanto é ruim, é pérfido, esse sentimento de extremismo político. Não importando o espectro político, porque como a gente já viu, na maioria das vezes, tanto um lado quanto o outro, pode ter justificativas variadas e assim, muitíssimo diferente, mas tem o mesmo fruto, certo? Por isso que a Hannah Arendt coloca os totalitarismos, sejam de um lado do stalinismo, seja do nazismo. No final das contas, ainda que as ideologias de ambos sejam muitíssimo diferentes, os frutos basicamente foram os mesmos. Genocídio, mortes cruéis, perseguição, censura e toda a maldade que varreu, né, o século XX. Então, olha só o que é os 10 Mandamentos Hutus. Este foi um documento, aliás, teve um manifesto Hutu, até um pouco antes, se não me engano. Não sei se foi antes ou depois, mas teve também um manifesto. Os 10 Mandamentos Hutu foram um documento publicado na edição de dezembro de 1990 do Kangura, que é um jornal anti-Tutsi. Então você já tinha toda uma mídia formada por ideólogos. O poder Hutu, quando adentrou a política, tornou o governo um unipartidarismo. Inclusive eu tenho visto aí gente defendendo a China, né? A China vai erradicar a pobreza. Nossa, que coisa linda. E se esquecem que a China é um governo unipartidário, totalitário, que persegue minorias. Que coisa bonita, né? Gente de esquerda olha para a China, vai lá elogiar. Lindo, maravilhoso, vão erradicar a pobreza. Mas não consideram os crimes que o próprio governo chinês tem provocado com várias e várias minorias. Cito aqui, por exemplo, até os cristãos na China. Que só podem ser cristãos se foram pautados no tacão ou na sombra do Estado. Então, desculpa, né? Você não respeita as vítimas. Vocês não respeitam as vítimas. Porque vítima não tem ideologia, meu amigo. Vítima não é de esquerda ou se é de direita. Não tem essa. Vítima é vítima. Agora, em vez de defender as vítimas, as pessoas estão se apegando ao quê? As pseudo-vítimas, né? Pautadas sempre numa demagogia. Vamos defender grupo A, B ou C, quando na verdade esse grupo A, B ou C é apenas um produto demagógico de uma suposta democracia, que está se valendo, claro, das suas conveniências em vista de politicagens. Então, tome a pílula vermelha, né? É a única coisa que eu tenho a dizer. O que significa, olhe o mundo concreto. Tomar a pílula vermelha não é aderir a esses extremismos da alt-right da vida, ou a nova esquerda. É você olhar para a pedra que está ali na tua frente. Você está na lancha e a pedra está lá em cima. Você está vendo que está caindo um monte de pedregulhos e tem um rachão naquela montanha, naquele canyon. Olha para aquilo ali e perceba, esta merda pode cair, eu vou dar o fora daqui. É simplesmente isso. Acredite no que seus olhos veem. Qual o problema disso, né? Mas as pessoas estão presas na pós-racionalização, presas nas suas defesas ideológicas. E quando você olha para a realidade, ela é muito diferente. Mas perceba o que representa os 10 mandamentos Hutus aqui, que era uma lente falsa da realidade, como isso enganou muitas pessoas. O primeiro mandamento Hutu era o seguinte: todo Hutu deve saber que uma mulher Tutsi, seja ela quem for, trabalha pelo interesse de seu grupo étnico Tutsi. Como resultado, consideraremos um traidor qualquer Hutu que se casa com uma mulher Tutsi, emprega uma mulher Tutsi como concubina e emprega uma mulher Tutsi como secretária ou a protege. Olha isso.
Quer dizer, é toda uma teoria da conspiração, porque o Hutu Power, que é uma facção ali do país, de Ruanda, eles agiam dessa forma, através de uma política do espelho, ou uma política reflexiva. Não tem a ver com aquela questão da reflexibilidade do George Soros, não. Mas está pautado naquela ideia de que você deve acusar os outros daquilo que você faz. Essa era a política adotada pelos Hutus. A política do que nós chamamos de ação do espelho. Tá? E aí, no segundo mandamento, se diz assim: todo Hutu deve saber que nossas filhas Hutus são mais adequadas e conscientes em seu papel de mulher, esposa, mãe de família. Não são bonitas, boas secretárias e mais honestas? Quer dizer, uma pergunta retórica do tipo: é claro que nossas mulheres são melhores que as suas. Mas a grande realidade é que não havia quase nenhuma diferença entre Tutsi e Hutu. Porque, eu repito aqui, se a gente parte do pressuposto que a diferença, lá atrás, séculos atrás, era provocada apenas por uma questão nutricional, basicamente você pode até ter etnias diferentes, mas não dá para você generalizar com uma mentalidade metonímica, onde julga o todo por uma parte. Você pode ter muitos Tutsis maus e você pode ter muitos Hutus maus. Mas você não pode generalizar e dizer que todos são maus, né, como o nazismo fazia com os judeus. Assim, isso é uma falácia num nível tão grosseiro, e as pessoas engoliam isso aqui. Aí você pergunta, elas engoliram isso aqui por quê? Porque é falta de educação? Eu não digo que é falta de educação. Eu digo que é uma educação, só que unilateral. Assim, né, educação entre aspas, porque é uma fermentação no sentido ideológico. Você pode colocar no sentido pejorativo de fermentação. Você pode usar fermentação para falar de algo bom, né? Como assar um pão, por exemplo. Mas aqui é algo ruim, porque é no sentido de fermentar um sentimento venenoso. No terceiro mandamento é dito assim: mulheres Hutus sejam vigilantes e tentem trazer seus maridos, irmãos e filhos de volta à razão. Ou seja, tinha muito Hutus que casavam com mulheres Tutsis. Qual o problema? Né? Você gostou mais daquela mulher, não importa quem ela seja, vai casar com ela. Bom, o que acontece aqui é que esses caras já estavam fazendo divisão entre grupos étnicos. E aí fica a questão, né? Se você olha para a história do século XX, o maior genocídio que aconteceu contra negros, ouça você aqui, que é um identitário racial. Por favor, escute isso. O maior genocídio que aconteceu no século XX foi provocado de negros contra negros. Você entende isso? Você consegue conceber ou refletir essa realidade? Porque o problema não é a sua etnia, ou se você quiser chamar de raça, não importa. Eu prefiro etnia. O problema é esse sentimento tribalista. Esse é o grande problema. Os caras não queriam misturas de raças, quando na verdade eles praticamente eram, assim, no sentido humano, totalmente iguais. Tá? Bom, não vou entrar muito nessa polêmica, não, vamos lá. Mas é só para vocês entenderem que o problema não é necessariamente a etnia, mas é a ideologização tribalista. O quarto mandamento diz assim: todo Hutu deve saber que todo Tutsi é desonesto dos negócios. Seu único objetivo é a supremacia de seu grupo étnico. Como resultado, qualquer Hutu que faça o seguinte é um traidor. Olha só, né? Se ele faz parceria com o Tutsi nos negócios, ele é um traidor. Se ele investe seu dinheiro ou o dinheiro do governo em uma empresa Tutsi, ele é um traidor. Se ele empresta ou toma dinheiro emprestado de um Tutsi, ele é um traidor. Se ele dá favores aos Tutsis nos negócios, obtenção de licenças de importação, empréstimos bancários, canteiros de obras, mercados públicos, os caras foram bem detalhistas aqui, né? Ele seria supostamente um traidor. Quinto mandamento: todas as posições estratégicas, políticas, administrativas, econômicas, militares, de segurança devem ser confiadas apenas aos Hutus. Porque se o cara é Tutsi, ele já é culpado por isso. Né? Sexto lugar, segundo esses malucos aqui, né, lógico. Sexto lugar, o setor de educação, alunos, professores, deve ser de maioria Hutu. Existe uma política de cotas, por exemplo, lá em Ruanda, onde cerca de 85% a 90% das pessoas que tinham acesso à educação eram Hutus e 10% era Tutsi. Mas isso fazia jus ao número populacional de cada uma das etnias, já que os Tutsis eram 10% de população ruandesa, enquanto que os Hutus eram a maioria, né? Mas também fica uma questão meio polêmica aí. Em sétimo lugar, o sétimo mandamento dos Hutus: as forças armadas ruandesas devem ser exclusivamente Hutus. Existia um unipartidarismo no poder Hutu, quando os Hutus eles derrubaram o elitismo um tanto monárquico ali dos Tutsis, o país se tornou uma república. E quando o país se torna república, já independente, tá, dos colonizadores, os Hutus passam a oprimir os Tutsis, e apesar do genocídio ter acontecido em 94, décadas atrás já existia muita perseguição e muitas mortes de Tutsis. Então, é aquilo, né? Se você parte do pressuposto do Karl Marx, lá, o proletário tem que lutar contra a elite burguesa. Pois é. Mas veja que na história de Ruanda, o que acontece é que a elite era os Tutsis, e foram eles que foram perseguidos. E,
como eu estou relatando aqui, no genocídio foram mais de 800 mil mortes. E aí é dito ainda, nenhum membro do exército deve se casar com o Tutsi. Oitavo mandamento, os Hutus devem parar de ter misericórdia dos Tutsis. Está aí o precedente para a violência. Os 10 mandamentos Hutus ainda não está dizendo matem as baratas, como eles fizeram depois, em 94. Porque o apelidaram, né, os Tutsis de baratas, porque era uma espécie de extermínio e de limpeza. No caso aqui, limpeza étnica. Mas eles estão dizendo, olha, se você é cristão, Hutu, não importa, não tenha misericórdia. Você tem que negar o evangelho de Cristo, que é exatamente isto, misericórdia. Jesus diz, misericórdia quero e não sacrifícios, de touros, de bodes. Você abandona isso porque o que importa é a sua visão política do mundo, certo? E aí você tem que matar sem misericórdia os seus supostos inimigos. Em nono lugar, os Hutus, onde quer que estejam, devem ter, segundo diz aqui o suposto mandamento, unidade e solidariedade e preocupar-se com o destino de seus irmãos Hutus. Então os Hutus, dentro e fora de Ruanda, devem constantemente buscar amigos e aliados para a causa Hutu, começando com seus irmãos Hutus. Eles devem constantemente contrariar a propaganda Tutsi. Mas quem está fazendo propaganda pautado na política do espelho, de fato, são os Hutus, pelo menos nessa época. Né? Os Hutus devem ser firmes e vigilantes contra seu inimigo Tutsi comum. Qualquer cristão que se preze diria, mas espera aí, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, dominadores. Aliás, considerando a realidade desses principados, se considerem espirituais, podemos dizer que Ruanda foi o escândalo, no sentido de que foi a grande armadilha. Porque, olha para os acontecimentos em Ruanda. Tudo conspirava para que de fato acontecesse um genocídio. Não houve intervenção internacional, ocorreu a morte do presidente Habyarimana, Habyarimana, não é o nome dele. Então, a gente ainda vai tratar desses detalhes, mas fica uma coisa assim, caramba, que situação, né? Parece que foi uma grande emboscada histórica. E 10º mandamento vai dizer assim, a Revolução Social de 1959, o referendo de 1961 e a ideologia Hutu devem ser ensinadas a todos os Hutu em todos os níveis. É uma coisa muito parecida com o que aconteceu no nazismo. Né? Todo Hutu deve difundir amplamente essa ideologia. Qualquer Hutu que persegue seu irmão Hutu por ter lido, difundido e ensinado essa ideologia é um traidor. Perceba bem isso. Não foram só mortos os Tutsis no genocídio, mas também foram mortos os Hutu moderados. E os Tuás moderados também. Então aí você amplia o número de mortos, passou de 1 milhão. Que coisa terrível, né, cara? Quando a gente se para pensar, aí é difícil chegar a alguma conclusão sobre isso, a não ser que o extremismo político é muito perigoso. A fermentação política é muito perigosa, porque ela tem o poder, ela consegue manchar até o caminho dos cristãos, no sentido de que torne esses pacificadores cristãos em assassinos com facão de cortar mato, que foi o que aconteceu lá em Ruanda. Eu vou traçar aqui para vocês alguns detalhes históricos para que se entendam o contexto de tudo que aconteceu em 1994, e aí a gente finaliza esse vídeo. Tá? Lembrando, se você gostar do vídeo, do podcast, vai ficar nos dois formatos, tanto no Spotify quanto no YouTube. Por favor, curta, claro, não se for no YouTube, né? No Spotify meio que não dá, mas curta o canal. Se você quiser apoiar também o canal, com o link do Apoia-se está disponível aí. Fique à vontade, caso queira aí incentivar esse trabalho, tá? Bom, vamos entender um pouquinho do contexto geográfico de Ruanda. Ruanda está entre Uganda, Tanzânia, Burundi. No passado remoto aí, os dois países eram unidos, tá? Depois foram divididos, Ruanda e Burundi. E você tem ali a República do Congo também, certo? Então Ruanda ela está mais ou menos ali na metade da África, ela está no meio ali como um pequeno país, rodeado por esses outros, tá? Ao leste você tem a Tanzânia, ao oeste o Congo, o Burundi ao sul e Uganda ao norte. E como eu disse, o primeiro povo a ocupar Ruanda foram os Tuás, depois você teve os Hutus e depois os Tutsis. Para ficar claro, de novo, né, repetindo o que eu já disse no começo, os Hutus eram trabalhadores da terra, eles vieram do sul e do oeste. A gente pode considerar mais ou menos ali entre o século X, século XI. É bem difícil a gente colocar as datas com exatidão, porque não existe exatidão matemática na história, tá? Mas a maioria dos acadêmicos colocam entre esse período, certo? E depois vieram os Tutsis, que eram pastores, que tinham cabeças de gado, trabalhavam com esses animais, e eles vieram do norte e do leste. Então, se de um lado você tem os Hutus, que vêm do sul e do oeste, do outro lado você tem os Tutsis, que vieram do norte e do leste. Se os Hutus eram lavradores, como Caim, os Tutsis eram pastores, como Abel. E essa diferença, dizem alguns especialistas da história, gerou uma estratificação social.
Como eu disse, os Tutsis se tornaram uma elite e os Hutus eram a massa popular. Ainda que você tivesse Hutus mais abastados e Tutsis mais pobres também. Mas essa estratificação social, ela não era pautada na etnia, pelo menos não, conforme alguns dizem. Claro que história tudo é uma coisa, não é tão simples assim você colocar no preto e no branco, né? Mas a gente pode considerar que, em geral, a estratificação social não era étnica, era entre classes. Portanto, era possível que um Hutu se casasse com um Tutsi sem problema nenhum, e haveria ascensão social para esse que estivesse numa classe considerada mais baixa. Só que depois que os colonizadores chegaram ali, as coisas começaram a mudar. Primeiro foram os alemães, só que eles perderam a Primeira Guerra Mundial, e aí os belgas, que já tinham um espaço ali, se efetivaram e passaram a dominar o território. E eles perceberam essa distinção entre Tutsi e Hutu, que a gente pode fazer uma ilação aqui, tal distinção por conta da estratificação social, ter a ver mais com nutrição do que propriamente com esse aspecto de diferença racial do tipo quase eugenista. Só que o fato é que os belgas propagandearam essa diferença, e aí eles formularam um documento específico de identidade onde constava a insígnia, ou Tutsi, ou Tu, ou Tuá, certo? Posteriormente, por pressão internacional, os belgas passaram a admitir a ascensão Hutu. No final das contas, quando houve a independência de Ruanda e o país se tornou, enfim, uma república, isso aconteceu por conta da ascensão dos próprios Hutus. Porque se eles eram maioria, na medida que o país se torna uma república, cai a elite Tutsi e a maioria começa a governar o país, só que ela passa a oprimir aquela minoria, que é os Tutsis, certo? Os Hutus, eles governam Ruanda de uma forma autocrática, com muitos abusos, com muitas perseguições, e aí surge um grupo paramilitar chamado FPR, que seria uma Frente Patriótica Ruandesa, ou simplesmente os rebeldes Tutsis que lutavam contra a opressão daquela república Hutu. Se a gente pega a história ali, a maior parte do tempo, essa FPR foi liderada por um sujeito muito importante em toda essa história, chamado Paul Kagame. Ele, inclusive, é o atual presidente de Ruanda. Veja, apesar dele ser Tutsi e de ter lutado contra o genocídio, ele não é flor que se cheire não, tá? Então, eu estou colocando aqui o genocídio que os Tutsis sofreram, não estou dizendo que os Tutsis são santos, puros, e os Hutus são maus, pecadores, assassinos. Não é bem assim a história. Não é uma questão maniqueísta, eu repito aqui. A gente pode colocar um parâmetro, evidentemente, que quem provocou, enfim, o genocídio foram os Hutus, pronto, acabou. Mas, como eu mencionei, existiam Hutus moderados. Então o problema não é ser Hutu. O problema, nesse caso aqui do genocídio de Ruanda, era cair na falácia do extremismo político. E para a gente entender toda essa história, em 1994, o presidente Habyarimana, ele assinou um acordo de paz com os rebeldes do FPR, em vista de minimizar as perseguições aos Tutsis. Ele, juntamente com o presidente também de Burundi, foram até, se eu não me engano, foi para a Tanzânia, assinar esse acordo de paz, tá? Só que ali, na volta, eles foram pegos de surpresa, porque um míssil atingiu seu avião, o avião explodiu, todo mundo morreu. E aí foi o estopim, a gota d'água, para que começasse o ataque de toda uma população. Porque não foi só o exército, os militares de Ruanda, que eram Hutus, que provocaram o genocídio. Foi toda uma população, meu amigo. Então você tinha ali exportação de facões, compra de armas de vários países, questões muito polêmicas. E no final das contas o que aconteceu ali é que toda a população era vizinho matando vizinho, cônjuge matando cônjuge, pastor matando ovelha, né? Como a gente viu aí no ponto de vista religioso. Tinha de tudo em Ruanda. Só que ficou um ponto nebuloso em toda essa história, porque não se sabe quem de fato mandou um míssil para matar o presidente de Ruanda naquela época. A França fez que era até, de certo modo, apoiadora dos Hutus, pelo menos antes do genocídio era. Eles fizeram uma investigação, não estou dizendo que foi tendenciosa, mas enfim, chegou à conclusão que quem mandou o míssil foi o próprio rebeldes Tutsis, tá? FPR. Depois se viu outra investigação que colocou a culpa no Hutu Power, ou nas facções Hutus. Então, na verdade, você pode pensar do ponto de vista do contexto histórico que ambos os lados poderiam ter feito isso, facilmente. Porque os radicais Hutus estavam indignados com o seu presidente, que também era Hutu, mas que fez acordo de paz com seus grandes inimigos Tutsis. E do outro lado você tinha o FPR, que tinha sido muito perseguido pelos Hutus e, enfim, poderiam não ter acreditado nesse acordo de paz, ou poderia ter aproveitado essa circunstância para
dar um golpe de Estado, primeiro matando o presidente, sei lá, cara, você pode pensar um monte de coisas aqui. O fato é que, se foi o FPR que mandou bomba no avião do presidente Hutu, foi um tiro pela culatra, né? Foi um grande erro histórico, porque esse foi o estopim para se cometer o atentado, o genocídio. Por outro lado, se foi o Hutu Power que matou o seu próprio presidente, foi em vista de achar uma suposta justificativa, eu coloco justificativa entre aspas aqui, porque nada justifica um genocídio, mas achar uma motivação ali para que a população se ardesse em ira e fervor para matar os seus irmãos de nação. O que aconteceu é que o genocídio já estava sendo preparado muito antes do presidente de Ruanda morrer. Tá? Muitos historiadores dizem que desde 1990 você já tem uma atmosfera nesse sentido. E o surto de violência foi uma consequência não acidental, mas trabalhada já há anos a fio, certo? Por propaganda política. Como vocês viram aqui, que os 10 mandamentos Hutus, eles são datados de 1990. O genocídio só foi 4 anos depois. Então a atmosfera do genocídio já estava presente. Só faltava acontecer. É igual a pedra ali do Capitólio, né? Ela já estava rachada, só faltava cair. E aconteceu. Uma hora ia acontecer, e aconteceu. E ninguém fez nada para evitar isso. Eles até tentaram, né? O acordo de paz era uma pressão da ONU, da comunidade internacional, para evitar esses conflitos. A ONU e a Bélgica estavam presentes ainda no país, naquele momento de turbulência. Mas não adiantou, porque os acontecimentos conspiraram, né, para que houvesse ali esse terror. E aí você tem o seguinte, eu me lembro aqui do fenômeno chamado mal banal, que foi identificado pela Hannah Arendt. Porque o que acontece aqui é que a gente percebe que o mal ele trabalha como uma janela de oportunidade. E quanto maior for essa janela de oportunidade, maior será a possibilidade desse mal se efetivar. Eu acho que esse é o ponto que deve ser considerado aqui. O mal banal, ele vai se alimentando com certas burocracias, maus hábitos que vão se acumulando, e de repente você tem um governo autocrático que persegue uma minoria étnica. De repente você tem um nazismo da vida que veio do nada e se tornou um dragão indomável, né, em vista de cometer o genocídio contra um povo ou contra grupos específicos. E é assim que as coisas acontecem. Se a janela de oportunidade do mal for grande, ainda que numa banalidade do tipo burocrática, aquilo vai aparecer. Então, uma coisa, repito aqui, né, é o mal do catastrofismo, de você ver coisas ruins onde elas não existem. Outra coisa é também o mal de uma perspectiva do tipo encantamento de Poliana, onde tudo é lindo, tudo é belo, né, onde as borboletas estão voando e o céu está azul, quando você tem 600 mil pessoas mortas por conta de um vírus, como acontece aqui no Brasil. Então, a gente tem que parar. Assim, para tudo. Como é que eu faço? E repense a sua vida do tipo, como é que eu faço para ter uma visão crua da realidade? Sem cair no catastrofismo, mas também sem ter essa visão poliana da vida. Porque, caramba, o mundo tá aí, né? Muitas coisas estão acontecendo ao meu redor. Como é que eu faço para discernir isso melhor? É hora de você parar e tentar pensar a esse respeito, certo? Porque 2022 aqui no Brasil, a gente vai ter uma situação política bem fervorosa, né, para não dizer outra coisa. O genocídio de Ruanda ele começou poucas horas depois da queda do avião do presidente Habyarimana. Eles foram incentivados tanto pelas milícias paramilitares quanto pela rádio ideológica, porque você tinha uma rádio mais liberal, tá, ali em Ruanda, muito famosa. E aí, para compensar o poder midiático que existia, que era um poder do tipo moderador, eles conseguiram ter uma rádio que propagasse o seu extremismo político. Eu estou falando aqui do Hutu Power. Todos os Hutus foram convocados a matar os Tutsis. Não importa se era parente, pai, filho, não importa se era vizinho, amigo, irmão de igreja, ou se era cônjuge. Como eu disse, se você de fato admitisse essa ideologia dos mandamentos Hutus, você exterminaria os seus próprios amigos. Em 3 meses, quase 1 milhão de Tutsis foram assassinados. Então foi um tempo muito curto de matança, mas foi algo avassalador. E como eu disse, do ponto de vista aí da comunidade internacional, a ONU estava presente, a Bélgica estava ali, os Estados Unidos estavam situados de toda a situação. Os franceses tentaram até construir uma espécie de zona, né, segura, mas eles também não tiveram muito sucesso nisso. O presidente americano na época, se não me engano, era o Bill Clinton, depois dá uma confirmada aí. Ele meio que admitiu uma política de não intervencionismo. Então essa não é a questão de você tem que intervir ou não tem que intervir. E você define isso como uma regra rígida e você não pode mudar.
Não, o que tem que pautar a sua decisão é o acontecimento real. E o governo dos Estados Unidos não conseguiu compreender isso porque eles estavam traumatizados por uma intervenção que eles tinham feito na Somália ali que não deu muito certo e tal. No caso da ONU, mais precisamente com seus soldados que eram belgas, eles acabaram indo embora, eles retiraram suas tropas, porque eles também foram vítimas ali, alguns oficiais da ONU foram vítimas dos radicais. Então, eles entregaram praticamente o país nas mãos dos radicais, e os radicais, por sua vez, matavam aqueles que eles identificavam como inimigos. O genocídio só arrefeceu de fato porque existia esse grupo rebelde, que era o FPR. Eles acabaram freando o genocídio com o tempo, tá? Que era também um grupo armado e tal. Eles, inclusive, depois do ocorrido, se tornaram os líderes ali da nação, promulgaram eleições, posteriormente, primeiro com o parlamento, depois com eleições diretas. E, como eu já disse, o Paul Kagame, que era o líder da FPR, ele se tornou presidente do país por 2 ou 3 vezes, eu não estou muito com os dados exatos aqui, mas enfim, com votação assim quase que unânime. Isso acabou gerando uma suspeita da comunidade internacional de pensar, pô, esse cara aqui pode estar fraudando as eleições, porque ele está há quanto tempo já como presidente de Ruanda? Ruanda, hoje em dia, ela melhorou muito, ela não é o que foi naquele período, tem investido em turismo, em educação, em tecnologia, produção agrícola, reduziu a pobreza. Então, assim, Ruanda é um país exemplar do ponto de vista de um crescimento econômico, até muito diferente de alguns outros países da África, como a gente sabe que a situação da África não é nada fácil, até do ponto de vista geográfico é bem complicado. Mas a Ruanda cresceu muito nas mãos do presidente Kagame. Só que este tal também é acusado de perseguição política, porque apesar dele ter sofrido em lutar contra o genocídio, muitos o acusam de não ter punido Tutsis vingadores, que eram aqueles caras que não permitiram que houvesse um tribunal justo para julgar aquelas pessoas acusadas de participar do genocídio. Muita gente acusa o Kagame de ser, inclusive, um perseguidor que também cometeu muitos assassinatos. Então, a história é bem complexa, é bem ambígua. Não adianta a gente querer achar santos nessa história toda. Mas eu repito aqui, é lógico que não há comparação entre a autocracia do Kagame, do ponto de vista proporcional, com o governo Hutu, que literalmente perseguia e matava pessoas só porque elas eram de outra etnia. No governo do Kagame, você não tem mais essas distinções étnicas, por exemplo. Isso é claro que é um progresso sem precedentes, no bom sentido, né? Progresso no bom sentido. Só que os processos eleitorais ali podem ser colocados em dúvida. Né? A gente tem que avaliar de acordo com o que de fato acontece. Depois de tudo isso, muitos dos Hutus, né, que participaram do genocídio, eles, lógico, fugiram do seu país, mas décadas a fio passadas, né, vários deles foram pegos e aí eles eram julgados num processo judicial que ali em Ruanda se chamava Gakaka. São tribunais comunitários que existiram entre o ano de 2002 até 2012. E muitos desses juízes, entre aspas, eles não eram acadêmicos formados em direito. Eles eram, como o próprio governo do país diz, eram pessoas íntegras da comunidade que julgavam essas pessoas. Então, boa parte delas foi condenada, boa parte delas foi absolvida. Há vários níveis, claro, de condenação. Mas, de novo, né, alguns países criticou boa parte desse processo por conta desses juízes não serem juízes formados, né, especialistas no que se refere ao direito. Então houve essa crítica aí também. Mas aí o governo ele vai dizer, mas espera lá, eram milhares e milhares de pessoas que precisavam ser julgadas, não tinha outra alternativa senão admitir essa contingência por conta dos tribunais comunitários. Aí é uma questão bem polêmica. Bom, gente, é isso, né, que eu tinha a dizer. Vale muito ressaltar essa história de Ruanda, relembrar, né, esse momento crítico ali no país africano. Claro que em toda a África você tem muitos conflitos, não é só Ruanda, né, que passou por essa situação trágica, mas é claro que em 1994 isso excedeu muito, certo? Então fica aqui a advertência, cuidado com o extremismo político. E aí eu faço o apelo, acredite no que os seus olhos veem, porque, meu amigo, isso aqui é o mais importante, tá bom? Por fim, recomendo que vocês assistam o filme Hotel Ruanda, tem outros filmes também disponíveis aí para considerar, né, toda essa história, porque é muito interessante isso, né? Quando a gente pega o texto cru de um livro para ler sobre história, aquilo fica uma coisa, você tenta até fazer um esforço de imaginação e tal, mas não é a mesma coisa que você ver, como por exemplo num filme. Claro que o filme pode ter certa tendenciosidade e tal, mas cara, quando você consegue alcançar
o desespero e o sofrimento daquelas pessoas e reconhecê-las como seres humanos e não como uma letra de uma palavra num livro, a coisa ganha uma amplitude muito maior. Por isso que eu recomendo tanto vocês assistirem um filme pautado numa história real, verídica, concreta, né, que aconteceu no século passado, mas que ainda é um tanto recente se a gente considerar outros genocídios aí no mundo. Tá bom? Assistam. Para tirar um pouco dessa frieza politiqueira que a gente vive aqui no Brasil. Porque o que a gente vive aqui no Brasil, por conta dos extremos políticos, é um cinismo. As pessoas vão aumentando o seu sentimento de cinismo ao ponto de negarem, né, todo o afeto natural que um ser humano tem para com o próximo. Eles perdem isso ou relegam isso para uma esfera mais familiar ou mais partidária e acabam caindo nesse jogo de de gato e rato, né? Que é uma coisa assim perversa, certo? De novo, eu não estou querendo aqui desconsiderar o contexto da ambiguidade que existe nas relações políticas. Eu sei que é muito complexo, mas quando se trata de violência gratuita, a gente tem que dizer já de antemão, basta, não dá para aceitar isso. Isso aqui vai dar ruim, né, no futuro próximo, então vamos tomar cuidado.